Olá pessoal, eu sou a Joana, cofundadora da Optimus e CEO da Sinar Brasil, e eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre emissões de NOx. Então, quando se trata de NOx, sempre que eu visito as fábricas de cimento, eu escuto duas questões centrais. A primeira é, sempre que o CO aumenta, o NOx diminui? Então eu posso concluir que o CO vai reduzir as emissões de NOx? E a segunda é impossível reduzir emissões de NOx sem injetar amônia ou ureia. E aí eu quero conversar um pouquinho com vocês para a gente ver se essas questões, essas afirmações, são verdades ou mentiras. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente precisa entender sobre como o NOx aparece no processo de cimento, Ou seja, a formação do NOx. São bem consolidados hoje na literatura 4 mecanismos de formação de NOx. O mecanismo térmico, ou mecanismo de Zeldovich, o mecanismo do óxido nitroso, o mecanismo imediato, ou Fenimore, e o mecanismo do combustível, ou NOx químico. Aqui ao lado esquerdo, vocês têm um esquema que mostra as principais reações químicas envolvidas nesses mecanismos. Mas o principal, que vocês precisam ter em mente no processo de produção de cimento, o NOx vai ser formado por 2 mecanismos predominantes. O mecanismo térmico, que vai transformar o nitrogênio do ar em NOx em função de altas temperaturas, e o mecanismo químico, através do qual o nitrogênio presente no combustível vai se transformar em NOx ao reagir com o oxigênio. Então, no processo de cimento, onde essas reações químicas vão acontecer? A gente tem 2 pontos principais em que vamos ter combustão no processo de produção de clinker. O primeiro é no forno, em que altas temperaturas estarão presentes, então o mecanismo predominante nessa parte do processo será o de NOx térmico. E na caixa de fumaça ou no calcinador, onde a gente tem uma combustão secundária, as temperaturas não são tão altas quanto no forno, por isso o NOx térmico se torna irrelevante. E a gente tem, então, o NOx químico como o mecanismo predominante, em que todo o nitrogênio presente nos combustíveis pode se transformar em NOx através da reação de combustão. Ok, então, se eu sempre vou ter temperatura e combustível, porque eu preciso dos dois para produzir o clinker em si, como é que eu posso reduzir as emissões de NOx? Eu não posso tirar a temperatura e nem tirar combustível. E aí a gente volta às nossas 2 questões principais. Será que o CO ajuda? Eu preciso realmente injetar amônia? Aqui eu tenho para vocês um gráfico com dados típicos de fábricas de cimento, em que a gente tem a concentração de CO à esquerda, a concentração de NOx à direita e no eixo X a concentração de oxigênio. O que a gente observa, os dados em azuis indicam a concentração de CO e em vermelho de NOx. Toda vez que o CO está alto, o NOx está baixo. Mas observem que isso acontece em função do oxigênio. Se a gente observar a partir de 2% de oxigênio, o oxigênio vai aumentando, o CO cai e o NOx sobe. Então, acreditar que o CO reduz o NOx é um mito. Por que isso? Aqui a gente tem um exemplo da combustão mais simples, seria a combustão do metano puro. Então temos a temperatura à esquerda, a concentração em fração molar das espécies químicas à direita e no eixo X o tempo em segundos. Lembrando aqui que a escala está da ordem de 10 a menos 3, ou seja, temos milissegundos. O que observa-se ao estudar esse mecanismo da combustão é que, à medida que a combustão acontece, a concentração de metano vai abaixando, a temperatura sobe e a gente começa a formar as espécies químicas, CO, CO2 e o NOx. Se vocês observarem nesse gráfico, existe um equilíbrio entre as concentrações de CO e CO2 bem antes da concentração de NOx se tornar significativa. O que eu quero dizer com isso? Que a reação CO mais NOx não ocorrerá de forma significativa para as condições de operação do forno ou do calcinador. Então, por que quando a gente observa o CO alto, a gente também observa o NOx baixo?
não é uma questão em que essas duas espécies estejam reagindo. E sim, é porque a falta de oxigênio ela vai favorecer duas condições. A primeira, uma formação alta de CO, e a segunda, uma reação química que vai acontecer entre o NOx e os compostos voláteis também liberados do combustível. E isso diminui a concentração de NOx, porque o NOx vai reagir com esses voláteis e vai voltar a nitrogênio. Resumindo, quando a gente tem baixo oxigênio, a gente vai ter condições favoráveis para a formação de CO e para a redução de NOx. Então, o que acontece é que na situação de baixo oxigênio, a gente vai ver CO alto e NOx baixo. Mas não é porque o CO em si reduz o NOx. Então, ok, como eu vou reduzir o NOx? Sempre vai ter oxigênio, nitrogênio e temperatura no meu processo. Então, sempre vai formar NOx. Será que eu preciso injetar amônia? Bom, para entender a redução do NOx, a gente precisa pensar nos mecanismos de redução dessa substância. Então, nós temos consolidados na literatura 3 formas de controlar as emissões de NOx. A primeira seria o tratamento do combustível antes da combustão, que para os processos de cimento não é economicamente viável. Seria você pegar todos os seus combustíveis, tradicionais e alternativos, e retirar o nitrogênio, para inibir o processo de formação via NOx químico, por exemplo. A outra forma é o tratamento dos gases de combustão, em que nós temos a redução seletiva não catalítica e catalítica. A mais comum em fábricas de cimento é a não catalítica, através da injeção de ureia ou de amônia. Essa solução funciona bem, você consegue sim reduzir as emissões de NOx, porém ela é muito cara. Em geral, se a gente pegar um exemplo de uma fábrica que produz 3.000 toneladas de clinker por dia, ela vai gastar em média $1.000 por ano só para injetar amônia ou ureia. É um sistema que o capex é baixo, muitos calcinadores hoje em dia são vendidos já com esse sistema para injeção de amônia, porém o OPEX é alto. Esse custo de $1 milhão por ano, ele pode representar até 30% do custo de produção de clinker. Então é uma solução que funciona, mas que não é a mais econômica. E aí nós temos a terceira forma de controle de NOx, que seriam modificações na combustão. E é onde a gente tem o campo de maior atuação para os engenheiros de processo. Por modificações de combustão, eu quero dizer atuar na temperatura, no oxigênio e na mistura. Então a gente até brinca aqui com a sigla TOM. Então seria controlar o tom da combustão. Eu vou mostrar para vocês 2 cases em que isso foi feito com sucesso. O primeiro seria o controle de redução de NOx térmico, via injeção de água. Nós temos aqui um exemplo de um forno de produção de cal. Nesse forno, o material entra no topo, o ar frio entra na base, servindo de ar de resfriamento aqui na base do forno, e aí ele vai subir. Mais ou menos na altura central do forno, nós temos queimadores. Aí a gente vai ter a combustão, esse gás é aquecido e vai então entrar em contato e trocar calor com o material. Nós temos aqui 2 casos, em que a injeção de água foi feita na parte inferior, na zona de resfriamento, e um outro caso em que a injeção de água foi feita próximo aos queimadores, em 8 injetores nos 2 casos. Bom, a principal preocupação nesse caso aqui é, nós vamos injetar a água para atuar nos picos de temperatura. Ou seja, vamos reduzir as zonas com picos de temperatura para que reduza a formação do NOx térmico. Porém, a gente sabe que no processo é necessária a exposição da matéria-prima a essa temperatura alta por um certo tempo, para garantir que haja a formação do produto desejado na qualidade desejada. Então, o que nós fazemos nesse caso é estudar via CFD, usando o software da Sinar, o perfil de temperatura normal do forno. Então, chamamos aqui de caso base. No caso base, nós temos o perfil de temperatura, temos aqui a região do forno, a altura, o comprimento de forno necessário nas temperaturas altas para garantir a formação do material e monitoramos a formação de NOx. Nesse caso, sem que nenhuma modificação fosse feita, o NOx na saída, NOx médio das saídas desse forno, estava em 3.144 ppm. E o desejável é que este valor estivesse no máximo a 1.000
para que atendesse aos limites da legislação para emissão de NOx. No caso 1, em que nós temos água, 300 kg por hora de água sendo injetada na região inferior, a emissão de NOx cai para 2.701. Ou seja, há uma redução, mas não atendemos ao limite desejável para esse forno. E a gente observa que o perfil de temperatura fica praticamente o mesmo. Ou seja, é possível reduzir a emissão de NOx injetando água sem prejudicar a qualidade do produto. Porém, nesse caso, ainda não atendemos à legislação. No caso 2, em que a mesma quantidade de água é injetada na proximidade dos queimadores, a gente continua mantendo o perfil de temperatura no tempo de residência necessário para a formação do produto e as emissões de NOx caem para 936 ppm. Ou seja, é mais efetivo injetar água nessa região para a emissão de NOx. Além disso, nesse caso, temos um ganho adicional de injetar a água próxima aos queimadores. Porque quando a água é injetada na região de resfriamento, você deixa o seu forno mais sensível às variações do processo. Se você tiver qualquer problema em que a injeção de combustível é interrompida, por exemplo, durante a operação, você corre o risco de haver condensação de água no seu produto ou nas paredes do forno, que iriam danificar não só o produto, como o revestimento refratário dessa região. O outro exemplo trata-se de emissões de NOx no calcinador, ou seja, quando o mecanismo predominante vai ser o mecanismo químico e não o mecanismo térmico. Aqui nós temos as duas configurações. A configuração original do calcinador, em que nós temos 2 queimadores no nível da entrada de farinha número 2, e a configuração final que foi instalada na fábrica, em que os 2 queimadores foram instalados na posição mais baixa possível na caixa de fumaça. Aqui ao lado, nós temos o resultado de simulação CFD, indicando a concentração de oxigênio indo do ponto mínimo 0, azul escuro, até o ponto máximo de 23% em massa, que é o oxigênio do ar, indicado em vermelho. Então, observamos, aqui na entrada do ar terciário é a concentração máxima de oxigênio, e aí o ar terciário entra e vai se misturar os gases vindo do forno, e essa concentração de oxigênio vai variar de acordo com a mistura entre esses 2 gases. Nós temos aqui em linhas escuras, essas linhas indicam as trajetórias do combustível, no caso aqui, coque. Bom, o primeiro ponto que a gente observa é que na configuração original, nós temos o coque indo até a saída. E na configuração modificada, as linhas são interrompidas antes da saída do calcinador. Isso quer dizer que as partículas foram totalmente queimadas, a combustão encerrou nesse ponto do calcinador. Ou seja, com a modificação, não temos mais o combustível saindo sem queimar do calcinador, que é o ideal para a otimização do processo. Outro ponto interessante é o perfil de temperatura. Uma vez que baixamos os queimadores, nós causamos um aumento de temperatura nessa região em que os gases vindo do forno ainda não encontraram o oxigênio vindo do ar terciário. E isso é fundamental para atuarmos na formação do NOx. Logo aqui abaixo, nós temos a concentração de NOx indicada do azul 0 até o máximo que seria o vermelho, 2.000 ppm. A gente observa que na configuração original, a gente tinha ali em torno de 1.000 ppm de NOx vindo do forno, e ao chegar após o nível dos queimadores, havia ainda uma formação adicional de NOx, dando picos de até 2.000 ppm. E na saída do calcinador, isso resultava numa emissão de 853 ppm de NOx. Ao fazer a modificação, a primeira coisa que a gente observa é que, após o nível dos queimadores, na parte inferior da caixa de fumaça, há uma redução, a picos, regiões de redução do NOx vindo do forno. Por que isso acontece? É aquela reação que eu expliquei quando eu estava falando sobre a relação entre o CO e o NOx. Nós temos aqui uma condição de baixo oxigênio. E, uma vez que os queimadores foram colocados nessa região, nós vamos ter a liberação dos voláteis do combustível. Então, a gente está criando condições em que vão estar presentes NOx em concentrações acima de 1.000 ppm, baixo oxigênio e os voláteis. Adicionando isso às altas temperaturas, nós vamos favorecer as condições de reburning. O que é isso? A redução do NOx vindo do forno pela reação entre NOx e voláteis do combustível. Além disso, essa condição, por a gente ter baixo oxigênio, ela vai desfavorecer a formação do NOx químico,
Ou seja, o nitrogênio que estava presente no combustível não vai encontrar oxigênio para reagir e formar o NOx nessa região, apenas mais acima. O resultado disso é uma emissão final na saída do calcinador de 441 ppm. Esses são resultados de simulação através da modelagem MI-CFD. Essa modificação ela foi instalada e, na prática, hoje, essa fábrica opera com 300 ppm na saída do calcinador, sem a necessidade de injeção de amônia. Então, esse foi um projeto cujo payback foi de 1 mês, considerando todos os gastos com a modelagem, com a instalação da modificação. E por que isso? Porque essa fábrica estava gastando $1 milhão por ano em injeção de amônia. Bom, pessoal, então é isso. Eu deixo aqui para vocês meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram alguma informação adicional. E eu espero que, com essa apresentação, eu tenha conseguido deixar claro para vocês que, primeiro, o CO não reduz o NOx, e segundo, é sim possível atuar na combustão e no processo produtivo em si, para que a gente consiga reduzir as emissões de NOx sem a necessidade de injetar ureia ou amônia. É isso aí. Muito obrigada.